Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Bom dia, hoje são 15 de fevereiro de 2022, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Para esse vídeo, trago novamente o livro do brasileiro cristão, teólogo, Frei Beto, e o livro Um Deus Muito Humano. Um Deus Muito Humano. Um novo olhar sobre Jesus. Aqui está o livro. Ano 2015, editora Schweizer, o selo Fontanar. Frei Beto. Então vamos aqui analisar mais uma passagem de Frei Beto. Repito, teólogo cristão, Frei Beto. Vamos lá. Leitor amigo, na página 86, Frei Beto, referindo-se a Jesus, escreve o seguinte: No capítulo 9 do Evangelho de João, os fariseus tentam convencer o cego de que sua deficiência é fruto do pecado. Ou você pecou, ou seus pais pecaram. Jesus se contrapôs, sinalizando que Deus não pode ser culpado por doenças, pois Ele quer vida para todos. Antes de analisar esse texto de Frei Beto, trago aqui uma afirmação de Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que era judeu e ateu, em seu maravilhoso livro O Futuro de uma Ilusão, editora Palotti, ano 2010, página 117. Freud escreve assim: Não precisamos nos espantar muito acerca da debilidade intelectual de quem, uma vez tenha se obrigado a aceitar todos os absurdos que as doutrinas religiosas lhe apresentaram, sem crítica e mesmo sem observar as contradições entre elas. Bem, mas não temos outro meio para dominar nossos impulsos, senão a nossa inteligência. Você, leitor amigo, entendeu o que Freud afirma acima? Ele está dizendo que você, leitor, não deve ficar espantado diante da fraqueza intelectual de uma pessoa religiosa, porque isso já é o esperado. No dizer de Freud, a pessoa religiosa, lamentavelmente, aceita os absurdos da doutrina religiosa que segue, sem fazer uso da crítica e sem observar as contradições existentes nessa doutrina. É isso o que Freud diz acima. Entendeu, leitor? Sim. Mas o que isso tem a ver com a afirmação do cristão Frei Beto? Tudo, leitor amigo, tudo. O objetivo aqui não é ofender a pessoa de Frei Beto. Longe disso. A finalidade aqui é analisar uma afirmação dele com carga religiosa. Entendeu, leitor? Então, vamos lá. Frei Beto, no texto que inicia este artigo, traz a passagem bíblica que está no Evangelho de João, capítulo 9. Veja, leitor, o que está escrito nos versículos 1 a 3. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego?
Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Frei Beto, no texto acima, diz que os fariseus tentam convencer o cego de que sua deficiência é fruto do pecado. Cabe aqui a primeira correção. Não são os fariseus, mas os próprios discípulos de Jesus. E a segunda correção. Os discípulos não tentam convencer o cego, ao contrário, apenas falam diretamente com Jesus. Os discípulos, pois, falam com Jesus e não com o cego. Eles perguntam a Jesus quem pecou para que aquela pessoa nascesse cega, o próprio cego ou os pais dele? E Jesus respondeu aos discípulos dizendo que nem o cego pecou, nem os pais dele pecaram, mas ele nasceu cego para que, mais tarde, fosse curado por Deus. Por favor, leitor, não ria, porque seus risos atrapalham minha concentração aqui. Por favor. E diz o Frei Beto que Jesus deixou claro que Deus não pode ser culpado por doenças, pois Ele quer vida para todos. Você, leitor, está rindo de novo, não é? Você está rindo de novo. Por favor, mantenha-se em silêncio. Deixe para rir depois. De início, esclareço que, quando se fala sobre Jesus, é o Jesus que está presente nas narrativas lendárias do Novo Testamento. E não existe apenas um Jesus nesses textos, mas vários, com pontos de vista diferentes. Na verdade, textos bobos, escritos por cristãos da época e atribuídos a Jesus. Em todo o Novo Testamento, é fácil ver essa ignorância dos cristãos, atribuir morte e doenças a pecados. Essa maluquice é a marca do cristianismo. O próprio apóstolo Paulo de Tarso propaga isso em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Assim, segundo a doutrina cristã, doenças e morte são consequências do pecado. Que loucura! Se uma pessoa nasce cega, isso é em consequência do pecado. Se uma pessoa morre, isso também é uma consequência do pecado. O cristianismo é isso. Infelizmente, Frei Beto traz uma passagem bíblica afirmando o contrário, que aquele homem nasceu cego não porque pecou ou porque seus pais pecaram. Entendeu, leitor, a contradição? Em toda a doutrina cristã, doenças e enfermidades são consequências do pecado. Mas agora, na passagem bíblica acima, já não são mais. E o pior vem agora. Jesus diz que aquele homem nasceu cego, não porque pecou, mas para que se manifestassem nele as obras de Deus. Que coisa horrível, leitor! Veja a falta de amor presente nessa passagem bíblica. Aquele pobre homem nasceu cego e permaneceu cego durante muitos anos, para que mais tarde fosse curado por Jesus. Percebeu, leitor, a maldade nesse texto? Imagine você, leitor, pai de um bebê cego. A pobre criança não terá uma infância igual à de outras crianças. Não terá uma adolescência ampla,
e só recuperará sua visão na fase adulta para concretizar o poder de Deus. Existe texto mais cruel do que esse, leitor? E os bebês que nascem cegos a cada dia e não são curados por Deus algum? E aí? Frei Beto diz acima que Deus não pode ser culpado por doenças, pois Ele quer vida para todos. Sinceramente, não sei qual é a Bíblia cristã de Frei Beto, porque só pode ser diferente da minha. Nos textos de minha Bíblia cristã, na ignorância dos escritores, o Deus hebreu lança pragas e doenças contra o povo. E agora Frei Beto diz que Deus não pode ser culpado por doenças? Com certeza, a Bíblia dele não é a mesma que eu tenho aqui em casa. E também não é a Bíblia presente em igrejas cristãs e nas casas dos cristãos. Mais um vídeo e muito obrigado.